tudo bem? Acharam que eu não vinha, né? Estou aqui para mais uma aula de ciências naturais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os seres vivos extintos e ameaçados de extinção. Está lá no nosso livro 5, da página 222. Eu estava aqui pensando, meus alunos vão achar que eu não vou dar aula de ciências naturais e vão começar a brincar, né? E esquecer os livros, mas não, a tia voltou. Houve um pequeno problema, mas estou aqui de volta, tá bom? Vamos falar de um problema que hoje, né, afeta muito os animais e também o meio ambiente, mas em específico hoje nós vamos estar falando sobre os animais que são ameaçados de extinção, tá? Por conta dos seres humanos, né, que acabam fazendo pesca e caças ilegais. Então, lá na página 222, vamos acompanhar o assunto para assimilarmos, né, e aprendermos um pouco mais. Os animais, assim como as plantas e os outros seres vivos, podem ser vítimas de ações humanas, caça ilegal e predatória e eliminação dos habitats, ou seja, do ambiente natural dos animais. São algumas dessas ações que podem causar acentuada diminuição da população de determinados animais. Por exemplo, ameaçando-os de extinção. Muitos animais, devido à caça ilegal do homem, hoje muitas espécies já não são mais encontradas na natureza. E com isso, acaba que a nossa nova geração não chega nem a conhecer algumas espécies de animais. Se a extinção realmente ocorrer, as espécies não é mais nem encontradas na natureza. Uma vez que o ser humano só caça por diversão, vai acabar, né, que diminui nossos animais do meio ambiente. E com isso vai ficando escasso as espécies, ou seja, mais difícil de ser encontrada na natureza. Por outra causa para a extinção é a produção a introdução de espécies em um habitat do qual não fazem parte. Ou seja, além da caça ilegal, além dos seres humanos, né, além do homem caçar de forma ilegal algumas espécies de animais que hoje são consideradas em extinção, há também a troca de ambiente, de habitat, ou seja, o local onde ele vive. Eu não posso tirar algumas espécies da mata amazônica e levar para uma outra região onde ele não está adaptado a viver, ou seja, onde não é uma região onde ele tem o hábito de viver, é um ambiente diferente. É como a gente, quando nós saímos de casa, a gente faz uma viagem, por exemplo, não é a mesma coisa nessa viagem, a casa dos outros não é a mesma coisa que a nossa casa. Assim os animais, sempre que trocam eles de lugar, de ambiente, eles vão sofrer, vão sentir sim as consequências dessa mudança. Em alguns casos, a solução encontrada é a permissão da caça, como é o caso do javali. Por que o javali hoje pode ser caçado, né? Porque ele se multiplica muito rápido e ele devora, né, grandes plantações. Então, hoje é permitido a caça do javali. Na página seguinte, como já foi dito, né, que eu acabei de falar, a extinção pode ser um processo natural, como ocorreu, né, com os dinossauros, que segundo, né, os nossos livros e alguns cientistas, eles contam que os dinossauros não foram extintos por conta de ações humanas. Então, em razão de uma catástrofe natural que ocorreu, acabou, né, que os dinossauros desapareceram da Terra. Entretanto, a extinção pode ser provocada ou acelerada pela ação humana. Hoje, atualmente, a extinção dos animais não está sendo ações, né, de catástrofe natural, está sendo ações mesmo do homem que está destruindo o meio ambiente e com isso, consequentemente, diminui também algumas espécies de animais. Algumas espécies
só diminuíram, mas muitas a gente nem consegue mais encontrar no meio ambiente, porque desapareceram totalmente. Então, quanto ao perigo de extinção, os seres vivos podem ser classificados em diferentes categorias de riscos. Nós vamos ver agora, tá bom? Essas categorias. Extintos. Ser vivo, né, que não existem mais na natureza e nem em um, cativeiro. Ou seja, extinto é que já desapareceu mesmo do meio ambiente. Nós não vamos encontrar nem na natureza, nem em zoológico, nem em cativeiro, nem em gaiolas. Nós vamos ver aqui também os extintos na natureza. São os extintos na natureza, quais são eles? Ser vivo que não existe mais na natureza, apenas em cativeiro. Os extintos na natureza são aqueles que a gente não pode encontrar na natureza, mas podemos encontrar em cativeiro, ou seja, em um zoológico a gente pode encontrar ele lá, porque lá ele está sendo protegido de ações, provavelmente, que pode ser ocorrida pelo homem. Então, ele estando lá no zoológico, ele está mais protegido. Então, extintos na natureza é aquele animal que não existe na floresta, mas que está guardadinho, está protegido no zoológico. Então, ameaçados de extinção. Quais são os ameaçados de extinção? Ser vivo que pode ser visto em um futuro próximo. Em um futuro próximo que nós podemos encontrar. Algumas espécies nós podemos encontrar em um futuro próximo, porque nós podemos encontrar ele ou na natureza ou em um zoológico, tá bom? Como a tartaruga de pente, por exemplo, tá? Virando a página de vocês, nós temos o exercício de aplicação referente ao assunto que eu acabei, de explicar para vocês. Observe as imagens e responda o que se pede. Observem as imagens aí para poder vocês responderem. Sempre que forem responder os exercícios, tenham um pouco mais de atenção, leiam as questões para interpretarem as perguntas, tá? Então, a legenda é a seguinte: espécies extintas, vocês vão pintar de vermelhos, tá? De vermelho. Espécies extintas na natureza é de roxo. E de azul, as espécies ameaçadas de extinção, tá? Então, virando a página, pesquise sobre seres representados a seguir e, com a ajuda do professor e dos colegas, pinte o quadro de cada um deles na cor da categoria, de espécie ameaçadas, usando como referência a legenda da página anterior. Ou seja, a legenda que vocês vão usar é essa daqui que eu acabei de explicar, nas cores, tá? Então, nós vamos completar aqui o exercício usando as cores, tá? Aqui tá a legenda. Aqui nós vamos usar as cores da legenda para identificar as categorias dos animais. Então, vamos lá. Na primeira imagem, os pés de pinheiro, eles são na que cor? Eles são espécies ameaçadas de extinção, espécie extinta da natureza ou espécies extintas? Eles são espécies ameaçadas de extinção, então é de azul. E o sapo, gente, ele é de qual categoria? Ele é da categoria da espécie extintas da natureza, então é de vermelho. E esse peixe aí, parece muito, pra mim seria uma sardinha, mas não é. É uma pirâmide, não é uma pirâmide não, perdão. É uma pirapema. É um peixe aí, Então, esse peixe, ele é um animal, é uma espécie extinta, extinta na natureza ou ameaçada de extinção? Então, ela não é cor azul, ela é uma ameaçada de extinção. E esse caranguejo aqui embaixo, ele é de azul, roxo ou vermelho? Ele é na cor azul, porque é ameaçado de extinção. E a arara? Oh, que linda, Uma arara azul. Ela é em que cor? Ela é de qual categoria? Ela é da categoria roxa, porque é extinta da natureza. Não existe mais na natureza, mas tem no zoológico para a gente conhecer. E nós temos aqui embaixo essa última imagem.
Extinto, extinto na natureza ou ameaçado de extinção? Quem colocou vermelho, né, extinto, acertou. Na página seguinte, nós temos a questão número 2. Leia o texto a seguir e responda o que se pede. O território brasileiro ocupa quase metade da América do Sul e é um dos países com a maior diversidade de espécies no mundo. Mais de 100 mil espécies de animais e de 40 mil espécies de vegetais. Nossa, como, né, o Brasil, a Amazônia, né, o Brasil é rico em espécies de vegetal e animal, tá certo? Então, as espécies ameaçadas de extinção são aquelas cuja população e habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-las em riscos de se tornarem extintas. A conservação dos ecossistemas naturais, como a flora, a fauna e seres microscópicos, garante a sustentabilidade dos recursos naturais e permite a manutenção de vários serviços essenciais, a manutenção da biodiversidade. A conservação da biodiversidade brasileira para as gerações presentes e futuras e o desenvolvimento sustentável são, na atualidade, os maiores desafios do Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Muitos cuidam, mas a maioria só destrói. Então é bem preocupante. De acordo com o texto, como é possível evitar a extinção das espécies? Como é possível para você nós evitarmos a extinção, ou seja, evitar que desapareça os animais e os vegetais, tá? E na página seguinte, na página 227, nós temos o exercício proposto, que é o exercício que vocês vão fazer, também referente ao nosso gostoso assunto que foi o de hoje, né? Falar um pouquinho sobre os animais e sobre as plantas, mas em especial foi os animais, tá bom? Um forte abraço para vocês e um bom final de semana!